Graça e paz, pessoal. Quem fala é seu amigo o apóstolo Robson Martins. Hoje eu venho fazer um devocional bem curto e rápido, mas eu creio que vai ser muito objetivo para trazer ainda mais despertamento na sua consciência espiritual, no seu entendimento sobre o dever de nós orarmos em línguas. Nós temos um dever, nós temos uma missão, nós temos uma obrigação. Foi dada uma ordem na palavra de Deus que nós temos que acatar isso como mandamento da nossa vida espiritual, que é orar em línguas. Se eu pudesse pegar toda a revelação que eu recebi durante anos sobre oração em línguas e colocar dentro de você, ou na sua mente agora, você sentir como a urgência, a necessidade de orar em línguas é tão grande, você começaria a orar em línguas a partir de agora. Mas eu creio que eu vou te falar, vai despertar algo em você para você poder entender o como é importante nós orarmos em línguas. E algo que é a base, um fundamento para a nossa vida espiritual é orar no Espírito Santo. Judas capítulo 1, versículo 20 diz assim: mas vocês, amados, edifiquem-se a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Nós temos que edificar a nós mesmos sobre a nossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. O dom de oração em línguas, ou variedade de línguas, é tão grandioso e importante que existem 5 classes muito importantes que você tem que entender. E uma delas é edificação pessoal. Existe a língua dos anjos, interpretação, língua para os homens, que Deus falamos outros idiomas sem ter conhecimento desse idioma, interpretação de línguas, gemidos no espírito. Então todos são as classes que você vai encontrar dentro da variedade de línguas. Mas eu quero ler um texto-chave para você entender como é importante todas as igrejas, todos os ministros, levar a igreja a orar em línguas. Vamos lá, eu vou ler para você aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Diz assim: e uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, dons de cura, socorros, governos, variedade de línguas. Olha só, para você ver o como é importante a operação desse dom de línguas. Ele colocou entre apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, dom de cura, governo, socorro, variedades de línguas. É uma graça, é um dom de edificação, de apoderamento, de revelação sensacional, tremendo, que nós não podemos tirar nem descartar esse dom. É como se você deixar de orar em línguas, é como se você deixasse mais de 80% ou 90% da tua vida espiritual de lado. Você está perdendo tempo se você não está orando em línguas ainda. Se você demorou muito tempo, comece a orar em línguas. Eu sugiro para você que você comece a orar 1, 2, 3 horas por dia. Vai aumentando. Quando eu comecei a orar em línguas, eu descobri sobre esse fundamento. Eu comecei a intencionar, hoje eu vou orar 1 hora, vou orar 1 hora por dia, depois 2 horas por dia. Em um mês eu já estava orando média de 4 horas a 5 horas por dia em línguas. Depois de meses eu estava tomado, todo momento eu orava em línguas. Primeiro você tem que entender que tem que ter um destravamento da sua mente, porque a nossa razão, a nossa falta de ensinamento sobre isso faz as pessoas ficar se questionando: será que eu orar em línguas, eu posso orar a qualquer momento? Não tem que vir uma unção do Espírito Santo? Não tem que sentir uma graça em mim para eu começar a orar em línguas? Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta para você. Quando Deus te deu uma ordem, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, você fica esperando uma ordem de Deus ou você já acata aquilo que já está em você, sua missão? O amor de Deus, você tem que ficar esperando para amar as pessoas ou você tem que liberar o amor de Deus? Orar pelas pessoas, você tem que ficar esperando Deus mandar você orar, você pode orar pelas pessoas. São dons que estão sob nosso governo. O Espírito é sujeito ao profeta, os dons é sujeito ao profeta. Então, quando nós temos o dom de orar em línguas, e é um dom que Deus te deu governo sobre ele, você pode ter acesso a ele todo o tempo, porque Paulo nos ensina a orar, orando no Espírito em todo o tempo, em toda ocasião. Nós temos a atividade dentro de nós, podemos ter acesso a movimentar o nosso Espírito em todo o tempo orando em línguas. Então eu falo para vocês aqui, bem rápido, bem curto esse vídeo, mas para ativar você, motivar você a orar em línguas.
Saia da incredulidade, não deixe as barreiras religiosas, a falta de conhecimento te bloquear você sobre isso. Então, ouça os vídeos, vai no nosso canal, tem vários vídeos sobre questão de oração em línguas. Pegue tudo que você puder, encha teu entendimento, renove seu entendimento dentro do ensinamento de oração em línguas, para que você vença qualquer tipo de bloqueio, incredulidade e resistência das trevas que impeça vocês de orar em línguas. Quero dar um testemunho para você agora. Eu lembro que antes de eu receber a revelação do fundamento de oração em línguas, eu bem jovem, meus 18 anos, eu falava assim: Senhor, eu vou subir um monte hoje, eu vou orar 2 horas em línguas. Eu subia para o monte e eu ficava orando 2 horas em línguas. Eu nem sabia o porquê ainda. Eu sei que estava no meu espírito de orar em línguas. E orava, e muito poder vinha sobre mim. Eu me sentia tão fortalecido, tão renovado em espírito. E eu não tinha nem o ensinamento que você tem agora, que você está ouvindo. Eu não tinha nem entendimento sobre isso. Ninguém nunca tinha me ensinado sobre isso. A igreja que eu era uma igreja Assembleia de Deus que não falava sobre esse assunto. Mal tocava no assunto da pessoa do Espírito Santo como pessoa. Então, assim, eu aprendi intuitivamente a revelação. O próprio Espírito Santo foi me enchendo e foi me ensinando a orar em línguas. E com o tempo eu fui cada vez crescendo mais e mais esse dom maravilhoso. Então falo para você, edifique a você mesmo orando em línguas. Você está perturbado na mente, não consegue ter essas orações cotidianas, ore em línguas. Está passando guerra, está passando perturbação, ore em línguas. Qualquer tipo de processo que estiver passando, edifique-se a si mesmo orando em línguas. Vai pregar, ore em línguas. Vai ministrar, vai evangelizar, ore em línguas. Tudo que você for fazer, vai procurar um emprego, ore em línguas. Edifique o teu espírito, renove a sua fé. É um dom de renovação, um dom de edificação, um dom de apoderamento da unção. Então não perca tempo dando ouvidos a pessoas que não têm entendimento de nada sobre isso, religiosidade, que tenta impedir vocês de ter liberdade e crescimento de espírito contínuo na sua vida. Que Deus te abençoe, que o fogo do Espírito caia sobre você. Atos capítulo 2, e quando o Espírito Santo desceu sobre eles e viram línguas como de fogo repousando sobre a cabeça de cada um deles, e todos falavam em novas línguas conforme o Espírito Santo concedia a eles. Então, eu deixo para vocês aqui essa mensagem, para você ver como é importante que a variedade de línguas ela foi colocado entre os apóstolos, profetas e mestres como dons de edificação e de apoderamento para a igreja. Que Deus abençoe vocês.